temos o prazer de conversar com o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é também presidente nacional do partido, sobre o cenário de 2026. Primeiro, bem-vindo, deputado, presidente, obrigada, que honra te receber aqui no Central de Notícias pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Presidente, esse ano de 2026, ele começou lá em 2025, né, quando o centro político tentou uma convergência que passava pela escolha de um dos governadores de centro-direita, reconhecidos como centro-direita, para liderar esse campo político e formar uma aliança mais ampla, que fosse do centro à direita, numa candidatura para a presidência da República. O senhor acha que essa tentativa naufragou e que agora nós teremos um candidato da direita, que é Flávio Bolsonaro, e outro da esquerda, que é o presidente Lula, a reeleição, candidato à reeleição, e como o MDB se comportará nesse cenário em que a gente caminha para ter mais uma vez essa polarização muito estridente, muito calcificada entre direita e esquerda? Boa tarde, Amanda. Prazer falar com você, com todos do SBT News. Parabéns pela programação. E falar, já no começo de ano, um pouco do quadro político. Eu entendo que hoje nós temos duas candidaturas que estão postas, a do presidente Lula, candidatura à reeleição, e do Flávio Bolsonaro, pelo PL. Eu entendo que ainda há muita discussão e pode aparecer novas candidaturas. O próprio Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, está sustentando a sua candidatura e pode ganhar atração. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, tem também se colocado à disposição dessa discussão. Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, da mesma forma, coloca o seu nome. O Zema, governador de Minas Gerais, da mesma forma. Portanto, eu entendo que esse momento não é um momento de decisão, de apoio, pelo menos no que diz respeito ao MDB, ao Movimento Democrático Brasileiro. Nós estamos trabalhando os nossos palanques regionais, os nossos palanques em cada um dos estados, para que tenhamos candidatos fortes a governador, a senador e chapas robustas a deputado federal, deputado estadual. O MDB tem um movimento de crescimento em todas as eleições e essa eleição, acredito que não vai ser diferente. Nós vamos mostrar muita força nas urnas através do voto. Deputado, nessa sua nominata, o senhor não citou Tarcísio de Freitas. O senhor o vê como carta fora do baralho para a disputa presidencial? O governador Tarcísio de Freitas tem reiteradamente falado que é candidato à reeleição como governador no estado de São Paulo. Nós do MDB temos uma relação próxima a ele, somos gratos a ele pelo apoio à candidatura do Ricardo Nunes. Aliás, fazer esse registro que é muito significativo. O MDB, pela primeira vez na sua história, esse ano, nós vamos completar 60 anos de história, em março. Né? Uma história que se confunde um pouco com a história do país, desde a redemocratização, com Tancredo Neves, com a travessia da ditadura para a democracia, com a consolidação do presidente Sarney, dos avanços com Itamar Franco, com Ulisses Guimarães na Constituição Cidadã, com o presidente Michel Temer resgatando a nossa credibilidade internacional e a nossa economia, e todos os avanços que o MDB conseguiu. Mas pela primeira vez nesses 60 anos, o MDB teve uma vitória muito significativa, que foi a vitória do Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo, a maior cidade do país, da América Latina, e que teve uma reeleição através do voto numa gestão muito competente, que diz muito do MDB. O MDB é um partido equilibrado, do diálogo e de gestão, de entregar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas.
E nós temos esse compromisso com o governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. E eu, sinceramente, com a candidatura posta do Flávio Bolsonaro pelo PL, entendo que o governador deverá ser candidato à reeleição em São Paulo. Deputados, nossos analistas também vão participar dessa rota de conversas. Vamos começar com a Marcela Matos. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. O senhor, como um bom observador da política, o senhor considera a candidatura do senador Flávio Bolsonaro como viável? Ele tem altos índices de rejeição. O senhor acha que hoje, no cenário atual, ele tem condições de se eleger? E aí uma segunda pergunta é, se sim, o MDB cogitaria participar do governo Bolsonaro, do governo Flávio Bolsonaro, né? Porque no governo de Jair Bolsonaro, o MDB adotou um distanciamento, não teve nenhum ministério, ficou um pouco mais distante em relação ao governo. No caso de um possível, eventual governo de Flávio Bolsonaro, o MDB cogitaria participar deste governo ou desde já rechaça qualquer tipo de aproximação? Marcela, eu sou do tipo de político e faço análise sem subestimar ninguém. Acho que na política a gente tem que respeitar todas as forças políticas. Triste um país que já teve eleição que foi definida pela menor rejeição e triste do país se na próxima eleição também tiver que definir pela menor rejeição. Eu sonho com um país que a gente possa apresentar um projeto para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. O Brasil é uma potência, é um país extraordinário que deveria ter discussões aprofundadas sobre o que realmente importa na vida das pessoas, que é saúde, que é educação, que é segurança pública, que é mobilidade, que é geração de emprego e renda. Nós, no parlamento, temos pautas que comunicam muito com isso. Por exemplo, é do MDB a ideia lá de Alagoas, do governo do Renan Filho, do pé de meia. Foi o pontapé inicial. Foi do MDB a iniciativa da reforma tributária, do consumo, que trouxe o IVA, o Imposto de Valor Agregado mais moderno do mundo, que vai fazer com que a nossa economia volte a crescer, gerando emprego e renda. Nós queremos discutir o país, não briga, não a política do ódio, não a política de quanto pior, melhor. Eu não subestimo nenhuma candidatura, até porque, Marcelo, eu me lembro, eu já era deputado federal, eu era líder do MDB, quando o presidente Lula ganhou novamente a elegibilidade no governo do ex-presidente Bolsonaro, eu testemunhei muitos líderes mais ligados ao governo comemorar porque entendiam que o ex-presidente Lula era o melhor adversário. Portanto, eu não acredito que na política macro que a gente tem que discutir, você tem que escolher adversário ou subestimar adversário. Nós temos várias lideranças importantes do MDB que preferem distância do PT e que preferem uma candidatura mais ao centro-direita. Agora, essa discussão nós vamos fazer na convenção. Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o MDB, que é um partido plural, é um partido diverso, que respeita a democracia e luta por ela, não tem nenhuma discussão fora da democracia e da defesa do que é a nossa Constituição. Agora, nós vamos definir o futuro do partido em convenção. Às vezes tem partido que tem dono, que dá cavalo de pau, que muda de posição. O MDB não. Por isso nós estamos completando 60 anos de atividade, de trabalho pelo país. Nós vamos respeitar a maioria do partido. O que a maioria definir em convenção será respeitado. Assim como tem
várias lideranças importantes do MDB que querem uma candidatura mais ao centro-direita, também temos lideranças significativas que também querem apoiar a reeleição do presidente da República. Essas discussões que precisam acontecer, precisam ser aprofundadas, vão acontecer em julho, agosto, na Convenção Nacional do nosso MDB. O Yander Porcela também tem uma pergunta. Deputado, a gente tem ouvido nos bastidores que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estaria cogitando uma candidatura ao governo de São Paulo com o apoio do presidente Lula, do governo federal, para fazer o palanque do presidente Lula em São Paulo. O senhor acabou de dizer aqui para o Central de Notícias que o MDB tem um compromisso com a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. O senhor rechaça essa possibilidade de a Simone Tebet concorrer pelo MDB ao governo de São Paulo? Olha, a Simone Tebet é uma excelente ministra. Aliás, o MDB empresta 3 dos seus melhores quadros para o governo federal. O Jader Filho, ministro das Cidades, o Renan Filho, ministro dos Transportes, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento. A Simone, depois que foi nossa candidata à presidência da República em 2022, se tornou uma liderança nacional. Agora, todas as conversas que eu tive com a ministra foi no sentido dela permanecer no estado dela, que é o Mato Grosso do Sul. Portanto, essa pergunta, Yander, com todo respeito, deveria ser feita à ministra, porque é muito difícil eu, que admiro a ministra, fazer qualquer suposição de mudança de estado por parte dela. Até porque ela foi prefeita de Três Lagoas, ela foi deputada estadual, ela foi vice-governadora, ela foi senadora pelo Mato Grosso do Sul, e eu não teria condições de fazer uma análise de algo que realmente a ministra nunca conversou com o MDB, nunca conversou comigo enquanto presidente nacional da sigla. Eu tenho acompanhado essas matérias, essas possibilidades, e entendo que é mais uma homenagem à grandeza política que a ministra Simone Tebet ganhou depois que nós apoiamos e o MDB deu essa oportunidade para que ela pudesse ser candidata à presidência da República. Deputado, já foram aventados alguns nomes do MDB para ser vice na chapa de Lula, Renan Filho, Helder Barbalho. Eu sei que esses governador, ministro, têm compromissos nos seus estados, mas o senhor acha possível que algum nome do MDB possivelmente possa ser aventado para compor chapa com o presidente Lula? E como é que o senhor vê o cenário dessa eleição? O senhor falou que ninguém pode ser subestimado. Isso quer dizer que o senhor acha que o Flávio Bolsonaro representa um risco muito real e a candidatura dele pode crescer e ganhar tração? Não, eu entendo que nós temos candidaturas postas que estão mais à esquerda e mais à direita. Ainda não existe uma candidatura colocada com estrutura partidária e já percorrendo o país que tenha mais sinergia com o MDB, que é um partido democrático, é um partido mais ao centro. Eu não subestimo nem a candidatura do Flávio Bolsonaro e nem a candidatura do presidente Lula. Respeito as duas candidaturas e entendo que, ao longo desse primeiro semestre, nós vamos ter ainda muita movimentação política e isso vai fazer com que o MDB também amadureça a sua decisão. Nós temos hoje 11 pré-candidatos ao governo dos estados. Nós temos 15 pré-candidatos ao Senado da República. E nós temos chapas de deputados federais e deputados estaduais em todos os estados. Portanto,
até dia 5 de abril, que é a janela partidária, nós vamos focar toda a energia do MDB para fortalecer o partido nos estados. E essas discussões que vão ser mais acaloradas, que vão acontecer na convenção, que é o espaço mais democrático que o partido pode ter. Partido que não tem dono, que o presidente, e eu tenho a honra de estar presidente do Movimento Democrático Brasileiro quando ele completa 60 anos, precisa respeitar a base. É sabido que os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, eles não querem aliança com o PT. Os estados do Nordeste e parte do Norte têm mais sinergia com a reeleição do presidente. Essa discussão vai acontecer lá na frente. Por isso que nós respeitamos, nós não subestimamos nenhuma das duas candidaturas postas. Agora, entendemos que pela história do MDB, que é de equilíbrio, que é de diálogo, que é de busca de consensos e, principalmente, de buscar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, por enquanto, essas candidaturas ainda não têm sinergia com o nosso partido.